Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de redação do Enem, né? E hoje o nosso tema é mobilidade urbana. Esse tema super atual, que já tá para ser cobrado aí no Enem, ó. E ainda não foi. Mas como a questão do Brasil ainda é muito latente, a gente sempre tem problema, né? Com trânsito, com transporte público, com acessibilidade, gente, tudo isso tá ligado nesse mesmo tema, que é a mobilidade urbana. Bom, nesse caso, né, gente, o Enem não vai te pedir dois tipos de opinião, ele vai te pedir soluções, né, uma redação que você tenha medidas interventivas. Como que você pode... qual ideia que você pode dar para solucionar o problema? Como esse problema poderia ser melhor solucionado na sua cidade, por exemplo, né? Inclua-se no tema, tá? Isso daí é bastante importante para qualquer tema, inclusive, tá? Mas esse tipo aqui de tema não tem como o Enem te perguntar, você é contra ou a favor a mobilidade urbana? Não tem como, tá? Mobilidade urbana é algo que beneficia todos os cidadãos. Então, nesse caso, você vai ter mais o papel de um cara que vai escrever argumentando sobre as melhores formas de solucionar isso, tá? Bom, mais uma vez, eu sempre falo isso no início de todas as aulas, isso aqui é só uma sondagem, tá, gente? Não temos bola de cristal, não temos como adivinhar qual tema vai cair, quem dera, eu ia contar pra vocês, mas não temos, tá? Então a gente torce muito, a gente pesquisa, a gente trabalha, faz a aula e torce muito para que caia um dos temas. Torço mesmo, tá? Toda vez que eu escrevo uma aulinha, eu fico, podia cair esse tema, né? Mas enfim, a gente fica torcendo aí e você faça a sua parte em casa, assista nossas aulas, pratique e leia muito, até mesmo sobre o que a gente não falou aqui, tá? Porque nunca se sabe. Bom, vamos lá. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana é um tema frequente em qualquer gestão de grandes cidades, né, gente? Não tem um prefeito, não tem ninguém, um prefeito, um vereador que não pegue essa questão assim, que não cai isso no colo dele, essa bigorna, né? Não sei se vocês lembram, bigorna que caía na cabeça do Papaléguas, na verdade sempre caía na cabeça do coiote. Então, é aquele instrumento de ferro enorme. Então, essa bigorninha sempre cai no colo de qualquer administrador de cidade. Porque realmente aqui no Brasil isso é uma questão ainda, meu Deus do céu, que é assim, principalmente se você a gente falar do eixo Rio-São Paulo, isso é um problema muito grave, né? Principalmente em São Paulo, a linha de metrô ainda funciona muito bem, mas Rio de Janeiro a linha de metrô dá a volta no quarteirão, assim, praticamente. E, né, e a cidade fica afogada no trânsito, acessibilidade, né? Putz, isso daí é muito complicado. No Rio, principalmente, acho que São Paulo tem tá um pouco melhor essa questão, né? Mas a gente tem que pensar. Então, todo gestor, todo administrador de cidade, né? Isso a gente fala dos cargos públicos que, né? O prefeito, o vereador, as pessoas que trabalham na cidadezinha específica. Essa questão é realmente um grande problema. E a acessibilidade também, porque a gente tem que pensar que a estrutura das nossas cidades, né? Elas foram feitas, todas criadas num tempo em que as pessoas... Vamos lá, num tempo em que o cadeirante, infelizmente, ele era visto como um inválido que deveria ficar dentro de casa. Né? Isso mudou, graças a Deus, né? As pessoas estão aí no mercado de trabalho, elas precisam chegar no trabalho delas, elas precisam ir no shopping igual todo mundo, ir nos shows, ir no supermercado, né? Viver, elas precisam viver. Então como, né? Como que elas vivem nas cidades se não tem rampa nas calçadas, se o calçamento é todo quebrado, se o ônibus às vezes não são todos os ônibus que têm acesso, tem aquela coisinha que desce, né? E não é todo cadeirante que tem dinheiro para comprar um carro, né, gente? Um carro adaptado. Infelizmente, isso é uma coisa que ainda é um luxo para muitos. Então, tudo isso vai entrar. Não se esqueça dessas questões. Não é só a questão do metrô, a questão do trânsito, a questão do ônibus, do transporte. Não, a questão da acessibilidade também entra, tá? E é muito importante.
Medidas que reduzam o trânsito, sistema de transporte público, ciclovias e acessibilidade são questões que jamais saem das pautas dos administradores públicos, ou pelo menos não deveriam. O Brasil apresentou alguns avanços nesses últimos anos, porém ainda há muito a ser feito e repensado para facilitar a vida da população. Os maiores exemplos e possíveis soluções ainda vêm de países estrangeiros, né? O que a gente mais vê aí nessas matérias, né, que falam sobre os avanços, quando quem está avançando, quem tem um sistema de transporte fantástico, ou em qual lugar o cadeirante tem assim, ele tem uma vida igual de todo mundo, sem nenhuma restrição. Geralmente, gente, esses exemplos vêm de outros países e de países desenvolvidos, né? O Brasil hoje em dia não tá, né? A gente não pode mais chamar o Brasil de um país subdesenvolvido, eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas o Brasil é um país em ascensão ainda, né? Então, esses países, né, os europeus principalmente, alguns lugares dos Estados Unidos, né, mas principalmente na Europa, vem os maiores exemplos que a gente tenta trazer para cá. E eu acho muito bom, né? Os exemplos estão aí para serem, né, absorvidos, para tentarem ser adaptados para nossa realidade. E eu espero mesmo que as coisas os administradores comecem mesmo a usar esse tipo de, né, essas ideias que vêm lá de fora e que os nossos cofres possam pagar também, né? Porque tem outra questão, né, muito importante. Esses países são países ricos, né? Então, para eles, esse tipo de investimento é algo tão simples, né? E pra gente quase sempre é um problema, né? Então vamos lá. Trouxe né, como sempre, fiz uma coletânea com umas noticiazinhas, falando um pouco sobre o Brasil e trazendo também algumas soluções ao redor do mundo, para você ter ideia aí, quando você for escrever sua redação. Poxa, Bárbara, como é que eu vou sugerir uma medida interventiva? Eu não sei nada sobre isso. Eu nunca fui administrador de uma cidade, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto. Vamos ler, gente, né? A gente lê algumas coisas que funcionaram em alguns países e a gente adapta lá, só para sugerir mesmo. Você não tem que apresentar um projeto, logicamente, para a sua cidade na sua redação. Mas o corretor precisa entender que você está antenado no que está acontecendo, né? Então vamos lá. Essa notícia aqui é de Santa Catarina, né? Olha, de 2016, 21/3. Falta de mobilidade urbana chama atenção em estudo de Florianópolis. Cidade é uma das maiores capitais em mortalidade no trânsito. Dados são de projeto que avaliou também a segurança, saúde e educação. Então, olha só que triste, né? Florianópolis é a cidade que mais tem mortalidade no trânsito. E por que isso está relacionado à mobilidade urbana? Só o trânsito? Não, gente, o que acontece? A gente tem, por exemplo, aí uma campanha excelente que né, hoje em dia a lei seca, né, para quem vai dirigir, as blitz, tem feito um trabalho incrível, está diminuindo a mortalidade. Mas o que falta? Falta o serviço, né, o transporte público até de manhã, porque aí você vai para festa, você vai para os bares, você pode beber de boa, não tem que ter motorista da rodada, o motorista vai ser o motorista de ônibus que vai ganhar melhor para dirigindo de madrugada, obviamente, isso também é uma questão, né? E aí você não cai na tentação de pegar o seu carro, porque isso acontece, gente. Eu não dirijo não, tá? Mas eu sei que acontece, né? A gente sabe que acontece. Então, assim, se as cidades, né, não oferecem um sistema de transporte público de qualidade, nem todo mundo tem dinheiro para voltar para casa de táxi, né? Então o que acontece? Aí a galera acaba pegando carro, ou o motorista da rodada acaba caindo na tentação. Ai, tá todo mundo bebendo, poxa vida, né? Nós somos humanos, nós erramos. E isso com certeza tá nessa estatística, né? Então não é só questão do trânsito, infraestrutura das vias da cidade, sinalização, não é só isso, porque isso entra também, obviamente, né? Mas provavelmente, né, dentro dessa estatística também tá essa coisa, né, que é chata de não pode dirigir e beber, e não pode mesmo, tá certíssimo. Mas também não tem o outro lado, né? O retorno, porque se você
proíbe uma coisa dessas, você tem que dar alguma condição para o cidadão de ficar na rua, de aproveitar a cidade dele, de aproveitar o final de semana e voltar para casa em segurança, de ônibus, né, pagando um preço justo. Né? Não obriga ninguém a pegar táxi, a gastar dinheiro com táxi. Enfim, né? Então, bom, uma notícia aqui triste sobre Floripa, né? Questão de mobilidade. Bom, essa daqui de 2016 também. Mobilidade urbana, o problema de sempre para quem mora em grandes cidades, né? No G1 saiu. Bom, né, falando sobre essa questão de é um problema realmente das grandes cidades. Não tem uma grande cidade que não tenha algum problema, né? Pode ser que tenha, mas aqui o transporte público é melhor e tem acessibilidade, mas tem umas vias da cidade que não tem jeito, vai agarrar, vai ter trânsito de qualquer jeito, ou tem transporte público, tem cadeirante, mas as pessoas continuam saindo das suas casas, cada uma num carro, né? Isso acontece também demais. Ao invés de, né, por exemplo, né, formas de ajudar, carona, né, gente? Em vez de sair cada um no seu carrinho, se 4 pessoas, né, que deixam de sair no seu carrinho, saem no carro de uma para ir trabalhar, olha só que beleza, você tem 3 carros a menos na rua, faz a conta no total. A gente ia ter muito menos trânsito se as pessoas pensassem assim, né? Olha, muita tinta, isso aqui é a Folha de São Paulo, isso aqui foi uma matéria especial sobre 2 anos das ciclovias, né? No último governo de São Paulo, a gente teve uma ampliação das ciclovias, assim, absurda, né? Que até deu muita reclamação. Motoristas, inclusive, não queriam perder espaço para as bicicletas, olha que absurdo, né? Criticaram pra caramba a ação do prefeito. Eu lembro disso, eu não moro em São Paulo, mas, né? A gente fica atento em tudo. E, poxa, ciclovia é muito legal, a gente produz, né? Produz menos gás carbônico, é bom para o corpo, porque a gente está se movimentando, é rápido, não tem trânsito e, né, desafoga um pouco o trânsito, já é uma ajuda. Então, muita tinta e 2 anos depois, ciclovias passam a fazer parte da vida da cidade, né? Essa aqui é São Paulo, no caso. Olha, o Bike Sampa, o sistema de empréstimos de bicicletas patrocinados pelo Banco Itaú, registrou quase o dobro do número de viagens nos últimos 2 anos. De abril de 2014 a março de 2015, foram feitos 470 mil empréstimos. No mesmo intervalo de 2015 para este ano, 2016, né, no caso, o número saltou para 884 mil. Imagina quanto saltou até agora, 2017, né? O saldo de usuários das laranjinhas, né, que são as bicicletas laranjinhas, no Rio também tem, Vitória, que é a minha cidade, lá no Espírito Santo também tem agora, né? Tem várias capitais aqui do Brasil que tem já essas bicicletas para serem alugadas, tá? O saldo dos usuários das laranjinhas aumentou em 360 mil, atingindo a 627 mil pessoas. Aí aqui tem um depoimento de um cara, né? Hoje, o uso é praticamente igual em todos os dias da semana, especialmente entre as 16 e 18, diz Israel Leite, diretor da Sertel, a empresa que opera o serviço, né? Inclusive as pessoas, eu morei no Rio uma época, as pessoas usam lá no Rio, e eu acredito que em todas essas cidades que tem esse serviço, elas usam para trabalhar, inclusive, não é só para turismo, tá? Porque as pessoas pensam, essa bicicleta só turista usa. Turista que vai dar um rolê, tal, quer passear pela orla. Não, as pessoas usam para trabalhar. Elas vão, né, pegam num lugar, tem um ponto perto do trabalho delas, elas deixam a bicicleta lá, e na hora de voltar para casa elas fazem a mesma coisa, né? Então é um serviço muito legal, né, e que ajuda muito já no trânsito. A expansão da bike também é vista nos trilhos. Nas linhas da CPTM, né, que é o metrô, há 7.695 embarques de ciclistas por mês, 41% a mais do que há 2 anos. No metrô, a cada domingo, 1.220 bicicletas são levadas a bordo. Em média, 22% a mais do que em 2014, né? Porque tem isso, tem agora esses vagões, né, que você tá com a bicicleta, vamos supor, a estação do metrô é pertinho da sua casa, então você vai de bike até lá
entra com ela no metrô, sai e vai até o seu trabalho, né? Então isso também tem acontecido muito em diversas cidades do país, né? O uso das 29 bicicletários da CPTM cresceu em 26% desde 2014. Só em abril deste ano, os espaços receberam 72,2 mil veículos. Vem muito mais gente do que podemos atender. Nossos bicicletários estão abarrotados, disse Silas Daniel Lima, gerente das estações de serviço da companhia. Olha, essa matéria é de 2016, né, do início do ano, na Folha de São Paulo, né? Então, pensando como esse serviço tem, né, funcionado legal lá em São Paulo e em outras cidades, né? As pessoas realmente, onde tem ciclovia, é prova, as pessoas começam a andar de bicicleta porque sai mais barato do que ônibus, do que transporte público, sai muito mais barato do que carro e, né, a gente tem essa vantagem das ruas começarem a ficar um pouco mais livres, né? Menos carros nas ruas, menos poluição, menos trânsito. Uma notícia bem legal, olha, que eu não sabia, fiquei sabendo pesquisando para essa aula. Uberlândia é exemplo de acessibilidade para deficientes. Com 600 mil habitantes, a cidade tem rampas de acesso em todas as esquinas. Projetos novos só são aprovados se tiver plano para facilitar a mobilidade aqui, né? Se tiverem, plural, tá, galera? Quem escreveu aí foi mal, mas tá errado. Então, olha só que legal, né? Só os projetos que tiverem plano para facilitar a mobilidade são aceitos, passam na prefeitura. Então, olha, uma cidade de 600 mil habitantes que já está dando um exemplo, né? Aqui mesmo no Brasil, dando um exemplo para as outras cidades. Então, olha, Uberlândia está de parabéns, né? Muito legal. E aí, espero que algum dia, né, outras cidades, né, capitais principalmente, passem a ser também exemplo de acessibilidade. Ó, aí em contrapartida nós temos aqui Tocantins, né, de 2017 olha, início do ano. Falta de acessibilidade é problema nas maiores cidades do Tocantins. Rampas de acesso são obstáculos por causa das ondulações e inclinação. Só em Araguaína, 36 mil pessoas são portadoras de deficiência. Que triste. 36 mil pessoas portadoras de deficiências e a cidade não consegue atender. Como é que essas pessoas se locomovem? Qual mobilidade essas pessoas têm, gente? Como que elas resolvem a vida delas, né? Então, assim, realmente é um tema bastante importante e é um ponto muito importante da mobilidade urbana. E com certeza o Enem vai gostar muito se você abordar, né, dar um pouco mais de atenção para essa questão da acessibilidade para deficientes, porque isso é muito importante, né? A gente tem muito mais facilidade de se locomover, a gente dá um jeito, né? Mas realmente atrapalhar o acesso dessas pessoas é bem tenso. E outra coisa, né? Se o acesso para o cadeirante também não é fácil, pense que o acesso para o idoso que usa bengala, para o deficiente visual, né, para o cego que usa bengala, para as mães com carrinhos de bebê, né? Então tudo isso, se não funciona para o deficiente, também não funciona bem para essas pessoas, tá? As ruas acabam sendo armadilhas. Agora nós trouxemos, olha só, 6 soluções do site ecycle.com.br, né? 6 ou 5 soluções, desculpa que eu não lembro quantas foram, vamos descobrir. Soluções ao redor do mundo, né? De atitudes em relação à mobilidade urbana que mudaram, né, esses lugares. Então vamos entender, e é legal, para quando você for produzir a sua redação em casa, você pode olhar aqui, você pode procurar no site da eCycle, né, para você ter uma noção, poxa, como é que eu vou sugerir, que intervenção? Sugere algumas dessas intervenções, né, algumas dessas modificações. Você pode falar até de onde veio, Los Angeles, por exemplo, papapá. Entendeu? Vai trabalhando essas soluções na sua conclusão ou durante o seu desenvolvimento. Ó, Los Angeles, Estados Unidos, faixas para carros híbridos e carona. Em Los Angeles, desde o fim dos anos 60, a prefeitura instalou as chamadas HOVs,
sigla para veículos de alta ocupação, em que carros híbridos, elétricos, modelos de carros para apenas 2 passageiros e carros comuns com lugares preenchidos são exclusivos. Então, olha só, gente. Vamos começar a falar dessa medida antes de eu terminar de ler a outra. Então, tem faixa exclusiva. Você vai viajar mais rápido se o seu carro estiver cheio de gente. Então, essa história de andar com uma pessoazinha no carro só, você vai lá para a faixa normal, igual de todo mundo. Agora, se o seu carro tá cheio, você tá dando carona, você pode passar nessa faixa exclusiva. Carros, né, que produzem menos gás carbônico, carros híbridos, elétricos, ou aquele modelinho pequenininho de duas pessoas, né? Todos esses carros, eles têm vantagens. Quem pode adquirir um carro desses? Ou simplesmente quem faz o uso consciente do seu carro, né? Quem carrega o carro cheio de gente, pode fazer o uso dessa via que é mais rápida. Também há um programa de caronas oficial do governo, com 250 mil inscritos. Que legal isso. As faixas HOVs recebem 1.300 carros por hora, em média, enquanto as faixas normais recebem 1,8 veículos no mesmo período, 1,8 mil, tá, gente? No mesmo período. Então, olha, né? Tem menos carro aqui, mais carro aqui, aqui vai andar mais também por causa disso, né? Mas com certeza essas medidas já ajudam o trânsito, né? E a poluir menos o ambiente também, né? Convenhamos. Londres, Inglaterra. Semáforos inteligentes, né? Em Londres, há semáforos inteligentes que se adaptam a veículos de transporte coletivo, como ônibus. O dispositivo afere que o veículo está próximo. Se estiver, ele pode alongar o sinal verde para que o ônibus passe. Com o semáforo no vermelho, ele pode agilizar a passagem para o verde de acordo com a proximidade do veículo. No Brasil, a cidade de Curitiba, olha aqui, a cidade de Curitiba possui sistema semelhante. Também há faixas exclusivas para ônibus em Londres, assim como em algumas cidades brasileiras. Aqui em Curitiba também faixa exclusiva para ônibus, né? Essa do semáforo aqui eu não sabia, que legal, né? Então olha que interessante, né? Quem anda de transporte público, né, em Londres merece andar mais depressa. Então o semáforo já vai mais rapidinho para você, né, para acelerar o trânsito. E o trânsito de Londres é intenso. Amsterdã, Holanda, né? Ciclovias. Não se pode dizer que se trata de uma novidade, mas a cidade de Amsterdã levou o conceito de ciclovia para um nível além. Existem 400 quilômetros, meu Deus, é muita coisa, de ciclovias na cidade. E, em todo o país, as bikes são responsáveis por 30% dos transportes. Então, olha só, gente, se a população tem ciclovia de qualidade, ela vai andar de bicicleta. Tá? Isso acontece. E olha que lá é frio, muito frio, mas as pessoas andam de bicicleta. Houve necessidade da amplia implantação de infraestrutura, como construção de espaços exclusivos, separados dos veículos, com semáforos e sinalização próprio, além da criação de estacionamentos. Então, não adianta você colocar ciclovia na sua cidade inteira, se também, porque aí começa a ter um trânsito, um tráfego das bicicletas. Então, tem que ter sinal, tem que ter um espaço específico, né, bem separadinho dos carros. Não, ciclofaixa ajuda, mas não é tão seguro, né? Ciclofaixa é aquela que o carro, por acidente, ele pode entrar no meio da ciclofaixa, né? Ciclovia não, ciclovia é separadinho, né? E estacionamento com segurança para você guardar sua bike, né? Então, ó, mais uma medida, né, de Amsterdã, que a gente tá cansado de saber lá que a bicicleta é um meio, né, de transporte de muita gente. Mas é interessante a gente saber as estatísticas, né? Pra gente poder usar na prova também, inclusive na redação. Brisbane, na Austrália, estacionamentos gratuitos. Na cidade australiana, o diferencial são os estacionamentos Park and Ride. Gratuitos e construídos nas proximidades de estações de metrô, trem e ônibus, desculpem. Desse modo, o usuário do sistema de transporte público pode dirigir seu carro de casa até alguma estação,
deixar o veículo gratuitamente no local e utilizar o transporte público menos poluente e mais rápido até o local de trabalho. Então, olha, às vezes você mora longe, né, da estação de metrô que você pega, ou do ponto de ônibus. Imagina, você pega seu carro, né, deixa ele ali e pega o seu trem, na volta o seu carro tá ali, de graça. Você só gasta dinheiro da passagem, né? Pô, gente, isso aí é uma medida sensacional que funcionaria, né? Ajudaria muito aqui a reduzir os carros na rua. Singapura, são 5 só, tá, gente? 5 soluções. Singapura, pedágio urbano. A cidade-estado foi a primeira localidade no mundo a cobrar pedágio humano em 1975. A medida polêmica só foi utilizada inicialmente no horário de pico matinal. Mais de uma década depois, o pedágio passou a ser cobrado também na hora do rush vespertino. Os números demonstram que os acidentes de carro sofreram redução e houve aumento no número de pessoas que passaram a utilizar o transporte público. No entanto, há acusações de se tratar de uma medida elitista. Em Singapura, a adoção dessas medidas foi acompanhada por investimento no serviço de transporte coletivo. Então, olha só. Sabe aqueles pedágios que a gente paga quando a gente está andando nas estradas? Eles começaram a cobrar dentro da cidade. Por quê? Porque a pessoa não quer pagar. Então, a pessoa deixa o carro em casa e vai de transporte público. E aí, uma medida associada, né, ao investimento no transporte público, porque se tem que, né, uma coisa, tem que ter uma coisa justa aí. Se você quer que reduzir também a quantidade de carro, vai cobrar um imposto, vai sobrar dinheiro para outra coisa. Então, o que você faz? Você vai investir, porque aí o transporte vai começar a carregar mais gente, vai levar mais gente vai procurar. Então, né, uma coisa, se você deixa, né, se você está tirando um dinheiro de um lado, investe no outro, que é, né, melhor para a sociedade, para a população, e as pessoas conseguem, né, fluir melhor dentro da cidade. Isso é mobilidade, tá, gente? Bom, então esses foram 5 exemplos que a gente trouxe aqui de soluções que você pode treinar em casa na hora que você for desenvolver a sua redação. Agora vamos, né, a minha introduçãozinha aqui para dar uma ideia para vocês. A mobilidade urbana concerne a todos os habitantes das cidades, desde os que se locomovem com seus automóveis até os que necessitam de cadeiras de rodas. Entretanto, as grandes cidades brasileiras ainda apresentam pouco desenvolvimento em relação ao tema. O que se percebe é o acesso a diversas áreas das metrópoles restrito aos cidadãos motorizados, o que inevitavelmente reduz a qualidade de vida da população. Então, gente, a mobilidade urbana está diretamente relacionada à qualidade de vida. Primeiro, né, se você, vamos lá, você mora numa cidade tipo São Paulo, você mora longe do seu trabalho. Quantas horas você fica no trânsito? É triste, né? Você sai do trabalho cansado, fica 2, 3 horas no trânsito. É triste. Isso não é qualidade de vida, porque você chega em casa na hora de dormir praticamente. Chega em casa, tem que comer rápido, você não passa tempo com sua família. É pesado. Então, a mobilidade urbana está diretamente relacionada à qualidade de vida do cidadão. E qualidade de vida do cidadão é qualidade de vida para todos os cidadãos. Para o cadeirante, para o que possui carro, né? E para o pedestre. Então, isso também de acesso, né? Aquelas cidades que, determinado lugar você só chega de carro ou de táxi. Não tem ônibus que vai para lá. Isso também é uma questão muito importante, né? Isso fica devendo para a sociedade, para a população, que quem não tem carro, eu não tenho carro. E aí, se não dá para chegar de ônibus e se eu não tenho dinheiro para o táxi, e aí? Né? Então, todas essas questões você pode trabalhar, né, na sua redação. Fala um pouco sobre isso, sobre qualidade de vida, sobre acesso, né? Não só, né, para os cadeirantes, também acesso aos lugares da sua cidade, né? Para que todo mundo possa usufruir da cidade da mesma maneira, não só aqueles que possuem carro, tá? Bom, então é isso. Treine em casa, eu espero que a aula tenha ajudado bastante. Use aqui, né, a nossa coletânea, a introdução, né, para treinar, para desenvolver um texto a partir, ou
para pensar, né, uma forma de começar o seu próprio texto, tá? É isso. A gente fica por aqui.